Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema dia 2/9, primeiro trecho é o 2:15. Vê Jesus como uma criança quando está sozinha, né? Medo de que ele fosse alguém para lhe fazer mal. Pergunta quem é e ele lhe diz que ele é o pobre dos pobres e que queria estar com ela. Esta manhã, estando no meu estado habitual, no momento me encontrei em mim mesma, mas sem poder me mover, quando de repente senti que alguém entrava em meu quarto. Depois fechou de novo a porta e ouvi que se aproximava da minha cama. E minha mente pensava que alguém tinha entrado furtivamente, sem que ninguém da família o tivesse visto, e tinha penetrado até meu quarto. Quem sabe? O que eu poderia fazer? Era tanto medo que eu senti o sangue gelar nas veias e tremia toda. Ó Deus, o que fazer? Dizia entre mim, a família não o viu e eu sinto-me toda imóvel e não posso me defender nem pedir ajuda. Jesus, Maria, mãe minha, ajudai-me, São José, dizei-me deste perigo, livrai-me desse perigo. Quando senti que subia à cama e se aninhava junto a mim, foi tanto medo que eu abri os olhos e lhe disse, dize-me, quem és tu? Ele respondeu, eu sou o pobre dos pobres. Não tenho onde estar. Vim a ti para ver se me queres ter contigo em teu quarto. Olha, sou tão pobre que nem sequer tenho vestidos, mas tu pensarás em tudo. Eu olhei bem, era um menino de 5 ou 6 anos, sem vestidos, sem sapatos, mas sumamente belo e gracioso. Em seguida lhe respondi, por mim, com gosto te teria, mas o que dirá meu papai? Não sou uma pessoa livre, que pode fazer o que eu quero. Posso fazer o que quero. Tenho os meus pais que me impedem. Vestir-te até posso fazê-lo. Com os meus pobres trabalhos, farei qualquer sacrifício, mas ter-te comigo é impossível. Além disso, não tens pai e não tens mãe, não tens onde ficar. Mas a criança amargamente respondeu, não tenho ninguém. Ah, não me faças vaguear mais, deixa-me aqui estar contigo. Eu mesma não sabia o que fazer. Como tê-lo, um pensamento me passou pela mente. Quem sabe, talvez seja Jesus, mas ou pode ser algum demônio para me perturbar. Então disse-lhe de novo, mas diz-me a verdade, quem és tu? E ele repetiu, eu sou o pobre dos pobres. E eu respondi, aprendeste a santificar-te? Sim, respondeu. Pois então, faz isso. Quero ver como fazes. E ele perseguiu-se com o sinal da cruz. Eu acrescentei, e Ave Maria, você sabe rezar? Sim, mas se queres que a diga, vamos dizê-la juntos. Eu comecei a Ave Maria e ele a dizia junto comigo. Nesse momento, uma luz puríssima se desprendeu de sua fronte adorável e conheci que o pobre dos pobres era Jesus. Num instante, com aquela luz que Jesus me enviava, fez-me perder de novo os sentidos e tirou-me de mim mesma. Eu estava toda confusa diante dele, especialmente por tantas rejeições, e rapidamente lhe disse, meu querido, me perdoa. Se eu tivesse conhecido que era você, não te teria proibido a entrada no quarto. Além disso, por que não me disseste que eras tu? Tenho tantas coisas para te dizer, e eu ter-te-ia dito, não teria perdido meu tempo com tantas inutilidades e medos. Para te ter a ti, não tenho necessidade dos meus. Posso ter-te livremente, porque tu não te deixas ver por ninguém. Mas enquanto dizia isso, Jesus desapareceu e assim acabou tudo, deixando-me uma pena por não lhe ter dito nada do que eu queria dizer-lhe. 2:16. Os louvores e desprezos dos outros. Hoje meditei sobre o mal que pode vir às nossas almas pelos louvores que as criaturas não nos dão, enquanto o aplicava a mim mesma, para ver se havia em mim a complacência pelos louvores humanos. Jesus aproximou-se de mim e me disse, quando o coração está cheio de conhecimento de si mesmo, os louvores dos homens são como aquelas ondas do mar, que se elevam e transbordam, mas jamais saem de seus limites.
Assim, os louvores humanos fazem estrondo, alvoroçam, aproximam-se até o coração, mas, encontrando-o cheio e bem circundado pelos fortes muros do conhecimento de si mesmo, não tendo, portanto, onde ficar, voltam-se atrás sem fazer nenhum mal à alma. Por isso deves estar atento a isto, que os louvores e os desprezos das criaturas não devem ser levados em conta. Então, são dois trechos interessantes, né? Coloquei dois porque acho que o pobre dos pobres é muito já conhecido, né? E é fácil de comentar. Mas o elemento aqui é o teste, né? Jesus sempre está testando a alma para ver se a alma realmente o ama, para ver se a alma realmente é desprendida de si, se realmente a alma se abandonou plenamente à providência de Deus e aceita que tudo que acontece é vontade divina. Então, são testes que nós também passamos na nossa vida. Eu fico muito atenta a tudo que me acontece e eu vejo teste em todo lugar. Para mim, tudo que me acontece é Deus me avaliando de uma certa forma, né? Claro, eu não, né? A gente se vigiar e orar constantemente, né? Eu sou uma criatura de Deus. Eu penso assim, eu sou uma criatura feita para Deus. E Ele deseja de mim atos cada vez mais, né? Repetidos e completos. Para eu poder dar conta de fazer o que Jesus precisa que eu faça, eu preciso de ajuda de Deus o tempo todo. Mas só que Deus só pode me ajudar se eu tiver a disposição certa. Então eu preciso estar crescendo em disposição, né? Fazendo a vida divina crescer em mim. Essa vida divina que cresce em mim através de uma confiança e um abandono verdadeiro, um desapego total de si, né? Um desapego da terra, verdadeiro. Tudo tem que ser verdadeiro. Todos os dias tem que se repassar todos esses sentimentos de abandono total, de desapego total das coisas terrenas e das criaturas, né? Então, todos esses pensamentos aí de conhecimento de si precisa estar em dia e reconhecer o nada que você é. Tem que estar sempre você vivendo assim, todos os dias, reparando constantemente nisso, né? Olhando para isso, avaliando isso, tendo esse conhecimento, tendo esse autodomínio sobre o conhecimento de si mesmo. Então, os testes são para isso. Então, quando ela estava ali naquela circunstância de não poder se mexer, ele que proporcionou a circunstância, você também vai passar por várias circunstâncias que ele vai proporcionar, que você fica numa situação que você não sabe o que fazer, mas você tem que estar atento a ser aquilo que ele espera que você seja naquele ato. Está acontecendo. E você para pensar com a sua inteligência, o que Deus gostaria que eu fizesse? Né? Você não vai fazer com a sua vontade humana, mas você tem que estar atenta e assistindo a sua reação, os seus sentimentos, os seus pensamentos que passam na sua cabeça. Porque é ele quem vai estar vivendo em você. Qualquer coisa boa que você fizer, vai ser ele quem vai dar o elemento para você fazer. Mas você tem que estar assistindo e observando isso. Nada vai passar despercebido. Então você tem um foco e uma atenção contínua, né, nessa vida divina que você está vivendo. Então, constantemente ele está testando. Por exemplo, semana passada no hospital, todos os dias para mim era um teste. Todos os dias para mim, Deus estava me observando e vendo como que eu ia reagir. E eu também estava me observando. Eu também estava me observando para ver como eu iria reagir, porque tem que ser verdade, não pode ser mentira. E quando você vê que você não reage do jeito conveniente que você conhece, que o livro do céu te pede, você faz as orações que precisa fazer para Deus te ajudar, né? Você pede perdão pela sua pequenez, você reconhece o seu nada e pede para Deus, pelo amor de Deus, Senhor, me ajuda, porque eu acho que eu não queria ter me correspondido dessa forma. Eu aceito que eu sou miséria. Aceito que, né, eu me comportei assim. Mas se for para fazer de outra forma, se ele me der uma luz falando, você deveria se fazer isso, você não fez, você ainda não melhorou nisso, tal. Então você tem que ter uma vontade, uma decisão de fazer isso a próxima vez. Então, tem que ficar atento para poder você na próxima vez crescer no que você precisar crescer. Então, o teste traz conhecimento de si mesmo, traz elementos ali para você, né? Se você não vencer esse teste, pelo menos você conheceu as suas falhas e você vai trabalhar nisso pedindo a Deus ajuda, pedindo e purificando cada vez mais com decisão verdadeira aquela circunstância. Da próxima vez você vai estar mais preparada para os testes que virão, né? Então é isso que eu penso.
E aí, aqui sobre os louvores e desprezos, no caso aqui era criança, pobre dos pobres, dá para entender plenamente que é um teste que ela passou, né? E ela, perdoa-me, Senhor, se eu soubesse que era o Senhor, eu não teria proibido a entrada, blá, 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 blá. Mas enquanto dizia isso, Jesus apareceu e assim acabou tudo, deixando-me. Então ela estava mais preocupada com ela mesma ainda, não estava preocupada nem um pouquinho com o que Jesus estava trazendo. Então ela, né, não passou no teste nem um pouco. Por isso que Jesus desapareceu e deixou ela abandonada lá, né? Então ela não passou nesse teste e ela ficou numa amargura, né, de uma certa forma. Aí depois meditou sobre o mal que pode vir das criaturas, né? Ela ficou ela mesma tentando se olhar e se avaliar. Não tem problema nisso. É bom também a gente ter essa disposição também de ver se a gente melhorou em alguma coisa, se a gente realmente é sincero naquilo que a gente dispõe, né? Que a gente quer ser, naquilo que Jesus pede. Porque Jesus pede muita coisa. Aí você fica se avaliando para ver se você está correspondendo àquilo que ele pede. Então, isso não tem nada de errado também. É uma coisa que ela também estava fazendo nesse trecho, né? E Jesus veio e falou para ela que se a pessoa está cheia do conhecimento de si mesmo, os louvores humanos e desprezos não vão valer de nada, né? Vão chegar, podem até fazer uma cosquinha, mas depois, se ela tem o conhecimento total de si mesma, de que ela é um nada sem Deus, né? E que se Deus não ajudou ela a passar numa situação, né? Ela fazer alguma coisa, ela não tem por que ficar preocupada com nada. E se ela fez alguma coisa boa, foi Deus que fez através dela, então ela não tem que também se louvar e se sentir gloriosa e cheia de estima por causa disso, né? Então ela tem que ficar no nada, no neutro e seguir em frente, né? E dizer que foi Deus, e dar a glória toda a Deus e dizer para as pessoas é Deus, sempre é Deus, sempre é Deus, né? E sempre dar o louvor a Deus e não a si mesmo. É isso é importante. Amém? Amanhã a gente fala mais. Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit. Então eu tava aqui agora fazendo umas coisas e eu tava pensando com Jesus, né? Eu testo também Jesus. Eu testo a vida divina se ela realmente é real, né? Então, tudo que eu vou fazer de deveres, eu fico vendo se eu tô fazendo por amor e se eu tô fazendo com tranquilidade e paz, né? E eu vejo se eu tenho realmente vontade de estar ali. Se eu tô cuidando do meu marido, fazendo alguma coisa pelo meu marido, qualquer coisa por ele, eu fico vendo se realmente eu tô ali. Se realmente Jesus tá comigo ali. Eu, tipo, fico testando o bem que Deus colocou em mim, o amor que Ele colocou em mim. Fico testando o amor, entendeu? Que foi colocado em mim para fazer os atos. Se eu estou fazendo com amor mesmo, como que eu estou fazendo? Com que atenção eu estou fazendo? Se eu estou inteira, se eu estou gostando de estar ali, se eu tenho alegria de estar ali, tudo, tudo. Junto com Deus de estar fazendo aquilo. Se eu sinto a presença de Deus, eu testo tudo. Eu testo. Eu testo mesmo a vida divina. Então, é uma coisa também que eu faço. Eu tava pensando nisso, conversando com Jesus agora aí. E também tem um momento oportuno para falar nesse trecho também, que eu testo muito mesmo. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me agora da vontade divina na minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então vamos a essa meditação, né? Ver Jesus como uma criança quando está sozinha. Medo de que, quando está sozinha, medo de que ele fosse alguém para fazer-lhe mal. Pergunta quem é e diz-lhe que é o pobre dos pobres que queria estar com ela. Desta manhã, estando no meu estado habitual, num momento me encontrei em mim mesma, mas sem poder me mover, quando de repente senti que alguém entrava em meu quarto. Depois fechou de novo a porta e ouvi que se aproximava da minha cama. Em minha mente pensava que alguém tinha entrado furtivamente, sem que ninguém da família o tivesse visto e tinha penetrado até meu quarto. Quem sabe o que eu poderia fazer?
Era tanto medo que eu sentia o sangue gelar nas veias e tremia toda. Ó Deus, o que fazer? Dizia entre mim. A família não o viu. Eu sinto-me todo imóvel e não posso defender-me, nem pedir ajuda. Jesus, Maria, Mãe minha, ajudai-me. São José, dizei-me deste perigo. Quando senti que subia a cama e se aninhava junto a mim, foi tanto temor que abri os olhos e lhe disse: Diz-me quem és tu? Ele respondeu: Eu sou o pobre dos pobres. Não tenho onde estar. Vim a ti, para ver se me queres ter contigo em teu quarto. Olha, sou tão pobre, e nem sequer tenho vestidos, mas tu pensarás em tudo. Eu olhei bem, era um menino de 5 ou 6 anos, sem vestidos, sem sapatos, mas sumamente belo e gracioso. Em seguida lhe respondi: Por mim, com gosto, te teria, mas o que dirá meu papai? Não sou uma pessoa livre que pode fazer o que quiser. Tenho meus pais que o impedem. Vestir-te, se posso, vestir-te, posso fazê-lo. Com meus pobres trabalhos, farei qualquer sacrifício, mas ter-te comigo é impossível. Além disso, não tens pais, não tens mãe, não tens onde ficar. Mas a criança amargamente respondeu: Não tenho ninguém. Ah, não me faças vaguear mais, deixa-me estar contigo. Eu mesmo não sabia o que fazer, como tê-lo. Um pensamento me passou pela mente. Quem sabe? Talvez seja Jesus? Ou será algum demônio para me perturbar? Então disse-lhe de novo: Mas diz-me a verdade, quem és tu? E ele repetiu: Eu sou o pobre dos pobres. Eu respondi: Aprendestes a santificar-te? Sim, respondeu. Pois então falo, quero ver como fazes. Ele perseguiu-se com o sinal da cruz. Eu acrescentei: Ave Maria, sabe dizer? Sim, mas se queres que a diga, vamos dizê-la juntos. Eu comecei a Ave Maria e ele a dizia junto comigo. Nesse momento, uma luz puríssima se desprendeu de sua fronte adorável e conheci que o pobre dos pobres era Jesus. No instante, com aquela luz que Jesus me enviava, fez-me perder de novo os sentidos e tirou-me de mim mesma. Eu estava toda confusa diante de Jesus, especialmente por tantas rejeições, e rapidamente lhe disse: Meu querido, perdoa-me. Se tivesse conhecido, não te teria proibido a entrada. Além disso, por que não me dissestes que eras tu? Ela ainda fica corrigindo ele, né? Tenho tantas coisas para te dizer, eu ter-te-ia dito. Não teria perdido o meu tempo com tantas inutilidades e medos. Para te ter a ti, não tenho necessidade de meus. Dos meus posso ter-te livremente, porque tu não te deixas ver por nenhum. Mas enquanto eu dizia isso, Jesus desapareceu. Jesus desapareceu e assim acabou tudo, deixando-me uma pena por não ter dito nada do que queria dizer-lhe. Então, é complicado, né? É complicado aqui porque até o momento, como ela não estava reconhecendo mesmo, o véu estava tampado para ela, então não foi tanto o problema, né? Era um teste que ela estava passando e às vezes a gente também tem os véus tampados e não reconhece de cara o que Jesus está nos comunicando, o que Ele quer. Às vezes também não reconhecemos esse Jesus que está naquela situação, mas às vezes a gente não vê Ele, não consegue ver Jesus naquela situação, né? E a gente passa por um momento assim, né? De uma situação confusa que não parece ser Jesus, que não parece ser Ele, né? Nem porque isso acontece. Que naquele momento parece ou ser a gente, nosso pensamento, porque a gente pode fazer coisas estranhas, dizer coisas meio estranhas assim, e parecer que a gente não foi Jesus ali, né? Parecer que foi Ele em nós, naquele momento. E também isso são testes, que está sempre nos mandando. E Ele precisa nos passar esses testes, nós precisamos disso, para que as verdades possam fixar na nossa mente, ser reais na nossa vida, o livro do céu, para que nós possamos realmente declarar o nosso amor por Ele. Precisa de confiar, e tem que confiar na criatura
E a criatura tem que confiar nele. Então faltou confiança, né? Porque ela ficou no medo, e isso é do humano, é da vontade humana. Ficou com medo de lhe acontecer algum mal, né? Mas não ia acontecer nenhum mal. Ela sabia que Jesus estava com ela. Então, assim, ela ficou pensando no que aquilo poderia prejudicar ela, né? Aquela realidade poderia prejudicar ela. Então, ela ficou muito nela mesma, mesmo ele desabafando, falando que não tem ninguém que me queira, né? Por isso que eu venho a ti. Eu não quero você ficar aqui comigo, né? E ter eu a sua companhia. Olha, eu sou pobre, nem sequer tenho nada, mas tu pensará em tudo, né? Então, é uma entrega, né? Tava ali falando, né? Eu quero você, né? Cuide de mim, né? Então, assim, era para ela se preocupar com o que ele estava falando, preocupar com o que ele precisava, né? E ela ficava com medo de dela cair em alguma emboscada, ser enganada, né? Tipo assim, entendeu? E tava muito preocupada em algum prejuízo, né, para ela mesma ainda, né? Tava muito no humano, e tá sempre pensando em si mesmo ainda, né? Pensa muito não pensa no sentido de satisfazer Jesus, estando atenta ao que ele deseja, mas preocupa de não ser prejudicada naquilo que está fazendo. Então, é uma realidade de purificação, do período de purificação, em que no nosso humano às vezes aparece, né? A gente fica preocupado, vem uma situação e é Jesus, e a gente fica preocupado aquilo nos prejudicar, a gente fica pensando ainda na nossa pessoa naquela situação, pensando que aquilo pode nos prejudicar, né? Ou pensando que nós prejudicamos alguém, assim, algo, né? Fizemos algo que nós somos os responsáveis por aquilo, né? Então, assim, fica muito preocupado. Então, ainda tem aquele apego da virtude, né? Aquele apego de não querer se ver numa situação confusa, embaraçosa, uma preocupação muito grande com se vai fazer direito, se vai fazer feito, então, e Jesus quer a liberdade, ele quer que a gente confie nele cegamente. Ele não é assim. Primeiro ele tem que te confirmar tudo para depois você confiar. Igual a Luísa falou, se eu dissesse que era Jesus, a minha atitude seria outra. Eu não teria perdido tempo aqui. Olha para você ver, né? Então, não é assim que Jesus faz. Ele não fala nada. Ele fala depois. Ele quer a confiança. Outras vezes a gente estava até, estou estudando, depois eu vou falar sobre isso. Porque não é aqui não, né? Tô meditando estudos passados da escola, né? E nessa escola da Vida Íntima de Nosso Senhor, a Aline estava explicando isso, que ela estava explicando sobre isso, que não foi assim para ela. Para ela fazer algo para Jesus, começar a meditar o livro do céu, ela tinha que primeiro ter lido o livro do céu todo e ter certeza mesmo do que está falando, para depois ir lá e fazer para Jesus. Jesus tinha que aparecer, mostrar tudo para ela primeiro, todo o caminho aberto para ela ir. Não foi assim que ela caminhou, ela foi caminhando de passo em passo, é, e, e não era assim. Ah, não, primeiro eu tenho que confirmar tudo que eu estou falando, se está batendo com o catecismo, se está batendo com o magistério, eu tenho que ter uma certeza muito clara de que Jesus está em cada palavra que eu estou falando, para depois eu falar. Não, não era assim. Ela confiava que Jesus ia conduzir tudo, né? E ela meditava, e só ia crescendo na meditação, essa entrega. À medida que ela se entregava, e depois Jesus confirmava para ela, por meio, né, dos instrumentos que ele usava, que era ele que estava na boca dela, que era ele que estava conduzindo ela, e que tudo que estava sendo dito não estava fugindo da moral, do magistério, de nada. Mas não foi uma coisa que ela precisou falar assim para Jesus. Primeiro, prova para mim que tudo que eu vou falar aqui nessa meditação é o Senhor, para depois eu falar. Não. E ela aceitava quando Jesus a corrigia. Olha, explica isso de novo, conserta essa realidade aí, não é bem assim não. Normal, e estava também aberta a se submeter à realidade da igreja. Ah, se vier alguém corrigir alguma coisa, paciência, eu não tenho que preocupar com provar nada para ninguém, eu tenho que preocupar com o que Deus pensa, entendeu? Então ela
morria para qualquer sentimento de medo. Aquela coisa que o católico tem de um. Não é que a gente faz as coisas de qualquer jeito, mas é um morrer para aquele medo que a gente tem assim de querer. Tudo tem que estar muito explicado, tudo tem que estar muito confirmado, tudo tem que estar muito. Se a gente não vê o caminho todo aberto, a gente não vai. E não é assim. Não é assim, né? Ao contrário, muitas vezes a gente dá um passo na escuridão, que ele vai abrindo os caminhos, que ele vai abrindo e a gente confia que está guiando a gente. Então ele gosta da pequenez, né? Ele gosta dessa pequenez. Então, não é assim, ah, Senhor, o Senhor falhou na sua forma de aparecer, né? O Senhor deveria primeiro explicar para mim que era o Senhor e não fazer perder tempo. Não era isso. Era uma preparação que estava fazendo com ela, era um teste que estava possibilitando para ela, né? E ela precisava passar por isso e aprender, né? Então, é muito importante a gente passar por essas realidades também. Então, a gente vai passar por situações que pareça que Jesus não está ali com a gente, que não é bem Ele. Nossa, mas eu tenho certeza que eu fui o Senhor, né, nessa situação. Eu fui você nessa situação. Então, às vezes a gente passa por coisas assim, que pode ser meio confusas, entendeu? E igual, por exemplo, ontem eu precisei falar uma coisa firme com a minha mãe. Aí depois, numa outra situação, eu percebi que eu já tinha exagerado, meio que Jesus me corrigiu, eu fiquei quieta e parei de. Mas eu precisei falar uma coisa muito firme com a minha mãe. E minha mãe fica aborrecida demais quando fala as coisas com ela. Fica parecendo que a gente é um filho muito ruim, sinceramente, diante dos irmãos em casa, assim. E, e a gente falando as coisas, fica parecendo que a gente é um. Eu tive que puxar a orelha dela. E é esquisito. Tem hora que você tá falando, não parece, você não parece Jesus mesmo, mas você não é virtuoso, não é para ser um Jesus virtuoso. Que todo mundo acha você doce, acha você amável no seu falar, não. Eu parecia outra coisa. Mas era Jesus. E para mim, o principal era como eu ia, porque às vezes você fala assim, ele está tão preocupado com a situação em si, ou ele está preocupado com o que está acontecendo dentro de mim. Então, às vezes, Jesus ele está mais observando o que você está entendendo daquilo. É por isso que é para ele que você dá satisfação. E é de você também que ele cobra uma satisfação, né? Não é tanto no sentido da pessoa, mas no sentido do que está ouvindo. Entendeu? Porque aquele ato que você fez foi um ato na vontade de Deus, tem valor universal, é graça, né? É um amor muito grande, mas ele quer saber, tipo assim, podemos ficar confortáveis aí? Se tá tudo bem? Tipo assim, para saber assim, se no meu coração, como eu vou ficar? Então ele fica preocupado e ver se essas verdades realmente estão penetrando dentro de mim, se elas realmente estão sendo vivas dentro de mim. Entendeu? Então ele é mais o trabalho de dentro de nós, dentro da gente. Entendeu? Essa parte, né? Então eu tive que falar com a minha mãe porque é uma atitude muito errada, né? A minha sobrinha tem só 3 anos, tá numa fase difícil, é a fase da pirraça, é a fase do eu, né? O não é um problema, né? O não é a oposição que a pessoa quer, então a pessoa não lida bem com aquilo, né? E a criança, dentro da capacidade dela, né? Mas mesmo assim a gente tem que formá-la. Não é porque ela tem 3 anos e não tem um nível, uma consciência ainda, um domínio da razão. Não é por isso que a gente não deve formá-la e ficar aí dizendo, ah, ela não é capaz de compreender. É sim, porque ela é capaz de lutar pelo que ela quer, né? Então ela já estava arrumada, roupinha que o pai deu, tava bonitinha e ficou cheia de coisa. Ah, mas eu quero trocar de roupa, tirar uma roupa que tava bonita, que tava limpa, para vestir uma outra roupa que nem tava limpa, que ela insistiu em pôr, que já aí a mãe dela falou: "Não, esse vestido agora tem que pôr para lavar, tá sujo". Ah, aí ela começou: "Mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero", e chorou, e chorou, e chorou, e chorou, chorou, chorou.
E pedia para um e pedia para o outro. E ela era esperta, ela pedia para quem estava fora ali, que não estava vendo a conversa, para conseguir o que quer, né? Aí ele pediu pro meu irmão que não tinha visto o não da. Não sabia do não que a minha irmã deu. Eu falei para ele, não. A mãe disse que não. Aí ela pirraçou mais ainda e chorava e gritava. E minha mãe não tem paciência, minha mãe fica muito nervosa. Aí minha mãe falou: faz, Priscila, faz o que a menina quer, dá o vestido para ela. Por favor, mas a minha mãe estava pensando nela. A minha mãe estava pensando em ficar livre de ouvir o choro, né? Ela tava querendo um descanso para a cabeça dela. Então eu falei: mãe, mas não pode, mãe. Por causa disso, por causa disso, por causa disso, eu expliquei para minha mãe que não podia fazer isso. E falei assim: mãe, a mãe disse que não. Entendeu? É um problema quando a avó bajula, porque às vezes a avó não tem o mesmo comportamento que ela teve com seus filhos. Quando ela é vó, com seus netos, ela passa a mão na cabeça. E é só ter que pensar lá na frente, mãe. Imagina, mãe, na adolescência dela. São situações como essa que vão estourar na adolescência e aí ninguém segura. Entendeu? Então a gente está pensando bem maior, mãe, daquilo, não só aqui agora, mas o que isso vai gerar de consequência. Então, qualquer frustração que ela tiver na vida, ela não vai aceitar passar. Ela vai querer sempre sim, sim. E quantas portas que não se fecham na vida da gente? Então, foi mostrar para ela que aquilo, ela ficar ali querendo voltar atrás e fazer o que a menina queria, estava prejudicando ela, não era amor. Não era amor, né? Aí o meu irmão concordou também, comentou, né? É mãe é assim mesmo, né? Com a gente é na correia. Quando é neto, acabou, né? Acabou, entendeu? Então eu falei, mas eu falei com ela assim, bem firme mesmo, né? Muito firme com ela. Falei, expliquei tudo pra ela. Falei que não podia, tava fazendo mal. Deixa ela perder, não vai matar ela não, mãe. Deixa ela chorar, mãe. Não vai matar ela não. E minha mãe fica muito aborrecida, né? Quando fala com ela assim e tal. Mas ela estava errada. Ela estava estragando a neta. Tá estragando a neta, né? Atrapalha a educação que a mãe tá dando. A mãe fala uma coisa, a avó fala outra. Entendeu? Atrapalha, né? E é um desejo de cala a boca logo que eu não tô aguentando seu choro. Então, não é uma preocupação realmente com a criança, é uma preocupação consigo mesma, né? Seu bem-estar, né? É chato o choro de criança, é cansativo, mas é assim que eles usam para ganhar da gente, né? Eu vou chorar porque eu sei que vai desestabilizar aquela pessoa e ela vai me ceder. Falar assim: mãe, essa é a forma dela de se rebelar, mãe, é com choro, porque ela sabe que a gente fica, e se a gente fica agressivo, violento, é pior ainda. Mais ainda ela chora, mais ainda, entendeu? O segredo é ignorar totalmente, entendeu? Eu falei com ela, né? Parece que a gente é um chato, né? Nossa, a filha corrigindo a mãe, né? Numa situação muito chata. A que puxa a orelha tá aqui, né? A que puxa a orelha tá aqui no meio da conversa, porque até naquele momento ninguém tava ligando pela interferência da minha mãe. Mas eu disse para ela que estava errado o que ela estava fazendo. Falei para ela. Parece que a gente é chato, implica essas coisas. E não parece ser Jesus nessas horas quando a gente puxa a orelha, né? Que a gente acha que ser Jesus é só ser manso. E puxar a orelha não é ser Jesus. Puxar a orelha do outro é ser o chato. Você fica como feio ali. Você fica como. E as pessoas ficam chateadas, né? Ficam com cara ruim porque não gostam de ser criticadas, né? Elas não gostam de ser corrigidas, né? Então você fica com uma pessoa chata que causa mal-estar. Tava preparando para o aniversário e tudo. Mas precisou ser dito, né? Então, naquele momento, vem uma coisa assim, eu ignorei. Falei: é importante o que eu falei, entendeu? Era importante. É uma questão de ordem, né? Então, eu não fiquei ali, ai meu Deus, nossa, que horrível que eu fui e tal. Não fiquei, não. Entendeu? E tem momentos que você fala, tem momentos que você não fala. É Deus que conduz. Entendeu? Mas essas coisas também são testes. Que a Aline estava comentando assim, eu sempre estou atenta
a tudo que me acontece, né? E observando, né? E sempre vendo, em tudo eu vejo teste, né? Então, a gente tem que ficar atento, então. Atento ao que nos acontece, né? E eu não sou uma pessoa assim tão atenta. Tô aprendendo a ser assim. Se eu falar com vocês que eu sempre fui assim, eu não fui. Entendeu? Parece que a ficha vai caindo aos poucos. Principalmente quanto mais você deseja intimidade com Jesus, quanto mais você vai caminhando e a ficha vai caindo. E você percebe a seriedade do que ele está pedindo, do que é a nossa vida, do que é a nossa missão, né? Então eu tenho muito que caminhar, aprender. E isso é verdade. Se a gente for parar para pensar, tudo o que nos acontece, tudo tem um propósito, né? E tem uma mensagem ali. E o mais importante que Jesus olha é a nossa intenção, é o que está no nosso coração, se a gente fica em paz. Se a gente não pensa em nós mesmos, porque sabe, quem pensa em si mesmo, quem não pensa em si mesmo não comete pecado. Entendeu? Se a gente fica na dúvida, fica no medo, fica se vendo no pecado, é o humano, é porque está saindo da vontade de Deus, está saindo dessa atenção, está prestando atenção em si mesmo, entendeu? Então ele quer essa confiança de que a gente tem que confiar, de que ele que usa a nossa boca, quando ele não quiser que a gente não fale nada, ele não vai deixar a gente falar. Você vai ficar engasgado, como ele falou na escola, né? Entendeu? Mas quando foi ele, vai vir uma força pra você falar aquilo, uma certeza tão grande, como veio dentro de mim assim, sabe? Uma coisa tão necessária falar, mas tem coisas que eu nem falo, entendeu? Tem coisas que eu não falo. Eu respeito a liberdade daquela pessoa que tem aquela opinião. Ele não deixa falar por algum motivo, ele não quer abençoá-la por algum motivo com aquela luz, porque ela vai jogar fora de repente, vai escanecer, vai ser pior para ela, não sei. Mas às vezes ele não te deixa falar, você não tem na hora as palavras, mas quando é para você falar, você tem as palavras. Você sabe exatamente o que você tem que falar para a pessoa, né? Então então assim, a gente depois é que ele muitas vezes, né, te acalma e fala, fui eu, fica em paz. O que você falou foi muito importante para a pessoa meditar, refletir, entendeu? Então você fica em paz, entendeu? Muitas vezes é assim que ele trabalha, não é a gente querer que Jesus trabalhe do jeito dele. Jesus, por que o senhor não me dá primeiro um relatório do dia, me mostrando tudo o que vai acontecer? Eu tenho que ter a premonição de tudo o que vai acontecer no dia e depois o senhor vem, né? E depois o senhor, aí eu vou fazer tudo certo, é só o senhor me falar o que vai cair na prova, Jesus. Qual que é a letra que eu tenho que marcar aqui? A, B, C ou D, né? Não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso. Isso não seria um amor verdadeiro, seria um amor totalmente manipulado, né? Seria tirar o livre-arbítrio e não seria de coração. O que que a gente aprende nisso? Né? O que que a gente aprende nisso? Deus não quer isso, Deus quer a verdade, Ele quer que a gente viva na verdade. Ele quer que a gente viva e compreendendo isso, o bem disso, amando essa disposição divina mesmo. Mas isso tem que ser muito real, né? Para ser verdadeiro tem que ser muito real, a reparação precisa ser real. A consciência que a gente vai tomando também, né? Então, assim, ele sabe o que ele faz. Ele nos conhece, né? Ele sabe até onde também vai, não, agora você vai andar até aqui, agora eu vou te mostrar isso, agora eu quero isso de você. Agora eu quero ver se aquilo que você aprendeu na semana você vai colocar em prática e te possibilita uma situação que já está no cerco. A gente vive um cercadinho. Se a gente for reparar, o que fala no trecho não está separado da nossa vida. Não é uma coisa assim aleatória. É uma coisa assim que já está. Que é o próprio Jesus que escolhe isso. É o próprio Jesus que faz isso. É incrível. Incrível. Então a gente percebe que tem um cerco. Então primeiro, tipo assim, você, claro que tem situações que ele espera, porque você precisa de uma base. Ele não te deixa assim também sem nenhuma base. Entendeu? Aí ele te possibilita situações para que você coloque aquilo que você está aprendendo em prática. E tem situações que às vezes você não tem ideia na hora do que fazer. E ele deixa você ficar assim. Depois que você passa, é aquilo que foi falado da justiça de Jesus. Você precisa pagar o preço.
Então, se você passa pela situação e fica em paz, se foi uma lerdeza sua que apareceu, você foi lerdo, você foi na hora, fez errado, vacilou, mas você aceita e vem uma correção para você e você é humilde, ouve e não fica pensando em si mesmo, porque se pensar em si mesmo não passa. Às vezes o teste não era não errar, entendeu? Igual a Luísa aqui, não foi errado ela não perceber que era ele, porque ele deixou claro que tampou os véus para ela. Não foi ela de propósito, é Jesus. Mas o errado foi a forma com que ela se comportou depois disso. A forma, o que ela pensou foi errado, a forma com que ela interpretou a situação que foi errada. Então, às vezes você não tem a base de informação na hora. Ele não te deu, não te deixou ligar os pontos do que você ouviu na escola, ouviu nos vídeos, não deixou na hora. Você parece que apagou, o trem apagou, assim. Você tá totalmente desligada, abandonada, né? Entendeu? Você depende dele para tudo, para te lembrar do trecho, para te lembrar do que foi falado. Então, na hora de tampa o véu para você, é uma situação que você ainda não tem aquela informação. Não tem mesmo, ele não quis te dar antes. Aí você, porque o segredo é você passar e confiar nele e não pensar mal dele. Não pensar assim, mas por que Jesus não me explicou isso antes? Por que Jesus me deixou eu passar por isso? Que chato, que situação chata. O que que Jesus deixou fazer errado? Quantas vezes eu queria fazer certo e fazer errado? E eu ficava assim, mas por que que eu fiz errado, né? Eu ficava assim, né, chateada. Aí a Aline falava, Ruth, para com isso, porque é assim que Jesus te ensina. É assim que ele te ensina. E eu ficava amargurada, ou seja, eu não passava. Porque eu ficava amargurada, eu ficava chateada. Eu ficava amargurada pela correção, amargurada por não ter visto a luz. Até que Jesus falou assim, através dela, para de besteira. Porque enquanto você fica assim chorando, amargurada, chateada por não ter entendido, você está perdendo a luz, que é exatamente que esse momento é que ele quis que você aprendesse. Ele não queria que você aprendesse antes, ele não quer que você se veja perfeita e certa e achando que você tem que acertar todas. Não, não é isso que ele quer. Não é isso. Você não está entendendo. Você está olhando para. Você está pensando o que você está sentindo com a correção e está perdendo a luz e não está se concentrando na verdade que ele está te dando. Entendeu? Então, ele, ao contrário, quando você, através do seu erro, aí que a verdade vai se fixar mais ainda. É aí que você vai realmente entender o que ele deseja. É a forma com que você aprende, é a forma com que as verdades fixam dentro de você. É a forma que Jesus trabalha com você. E, e, e aí Jesus falava isso através dela, né? Aí eu falava, nossa, poxa vida, que besta. E quando eu tô aqui chorando, querendo ficar calada, isso tudo é teste, porque o que que acontece com a pessoa quando ela fica no humano? Ela para de falar no grupo, é um sinal. Porque ela fala, não vou falar nada, eu tô muito amarga, tô muito chateada, eu quero que as pessoas percebam que eu tô aborrecida, que alguém venha falar comigo, né? E aí, às vezes, Jesus nem deixa ninguém falar com você. Continua aquele monte de luz, coisa acontecendo e você chupando o dedo, porque você tá fazendo a pirracinha da minha sobrinha de 3 anos. E você é o bebezinho pirracento também com Jesus. Não gostei da brincadeira, não gostei. Eu quero essa roupa, eu quero desse jeito, eu quero saber antes. Eu não gostei que falou meu nome, né? Às vezes a gente é criança pirracenta. E aí Jesus, às vezes, muitas vezes tem que deixar ela. Ela que tá perdendo. Ela que tá perdendo. Igual aquele saiu em silêncio e deixou a Luísa lá. Entendeu? Entendeu? Então, aí eu percebia, não tô perdendo tempo, que bobagem. E em vez de eu prestar atenção na luz que está sendo dito. Aí eu voltava para os conselhos, eu voltava para as mensagens, ficava vendo tudo de novo, até que entrar dentro da minha cabeça, né? E depois eu falava, meu Deus, quanta luz. Eu devia estar agradecendo a Jesus. Que graça poder ser corrigido. Você está na terra, você está vivo. Pensa bem, se tivesse que passar por isso no purgatório, entendeu? Enquanto você está vivo, um dia de cada vez é mais oportunidade. Nossa, imagina isso, gente, você ter
uma assistência de Jesus que te ensina o que deve ser feito e que te corrige daquilo que você fez que não foi bom, não é? Então, assim, na hora, o que que ele quer? Ele quer que você esvazie do seu desejo de perfeição, esvazie dos desejos que você tem de achar que você sempre tinha que estar perfeita para Deus, correta para Deus. Eu tinha muito isso. Eu queria só marcar ponto. Não gostava da ideia de errar a questão. Não gostava da ideia de não entender. E às vezes o teste não era nem tanto o fato de eu não entender, que como ele vai cobrar algo que eu não tenho conhecimento? Não era nem tanto isso. Era o que eu ia fazer depois. Eu ia ser um nada ou ia ser alguma coisa para mostrar para mim mesmo, olha, você ainda existe. Você pensa em si mesmo. Você fica amarga porque você pensa em si mesma. Você fica chateada quando fala seu nome e te corrige porque você ainda pensa em si mesma, tá vendo? Você ainda não se esvaziou, não entendeu isso. Entendeu? Então, isso é tudo luz que tá te dando também, mostrar o que tá faltando, né? Mostrar para você. E se você ficar amargado, você perde toda essa oportunidade. E não é grato. Obrigada, Senhor. Que bom ser formada por Senhor. Que bom ser rasgada. Que bom ser quebrada. Que bom receber as marteladas do Senhor. Que bom receber as chineladas do Senhor. Que bom ser desconstruída por vós. Porque é o que ele fez no livro do céu com a Luísa. Ele desconstruiu ela totalmente. Entendeu? E disse, como que nós vamos viver essa vida de verdade se a gente não deixar a justiça vir sobre nós, não deixar essa desconstrução acontecer dentro de nós? Precisa acontecer, precisa ser real. Senão nunca você vai ter coragem de falar que compreendeu uma coisa, nunca você vai assumir o livro do céu, nunca. Ninguém tem coragem de assumir, eu vivo tal coisa, se não for real. Você sempre vai ficar confusa com aquele sentimento, eu tô devendo, não tô vivendo nada do que está sendo falado aqui. E ele não quer isso. Isso seria como se não tivesse sentido o que você está lendo. Imagina se ler o livro do céu, 36 volumes, mas não fazer esse processo real e verdadeiro, você vai ficar sem entender nada, porque não se entende se não passar por isso. E é por isso que nós precisamos ter as experiências na nossa vida e por isso prestar atenção ao que está acontecendo, porque tudo é para nos formar, nos forjar, fazer com que Ele está trabalhando, Deus não perde tempo, então nada acontece por acaso, porque Jesus está trabalhando em cima de tudo que nos acontece, trabalhando em nós. E Ele quer de nós sempre esse nada, nunca pensar assim, eu devo, porque quando você pensa, nossa, eu não podia, eu tinha que saber, ou seja, eu tenho que ser alguma coisa, eu tenho que perceber, eu tenho que ser perfeita e não ser lerda. Eu tenho que lembrar, eu tinha que ter lembrado, tá vendo eu existindo? E quando é você nada, você fala, paciência, se perdoa, não tive essa intenção. Aí você precisa, por exemplo, do seu coração, né? Mas não para não ficar nos seus sentimentos, né? Mas você pode dentro do seu coração e falar, não tinha como eu saber mesmo, Jesus não queria. Mas agora eu aprendi, obrigada, Senhor, agora eu sei o que fazer. Obrigada por mais um ensinamento, Senhor. Aí você, aquele nada, que aquela verdade foi colocada, né? Ele pode encher, porque não encontrou outros humores dentro de você. Então, muitas vezes, ele fica assim, sem essa liberdade, porque ainda tem pessoas, tem almas, que estão estudando, né? Mas que assim ainda fica com medo do que fala, fica achando que alguém tinha que vigiar. Alguém podia estar na internet vigiando minhas meditações, vigiando o que eu falo, porque não tem controle, não tem ninguém controlando isso, eu tinha que controlar o que está sendo falado. Vai que eu falo uma besteira e depois, sei lá, vem um padre criticar, vem um bispo, vai que eu estou blasfemando e posso estar pecando. Ou seja, a pessoa ainda está no humano e o teste para ela é justamente falar tudo, sem pôr nenhum obstáculo, sem achar que Jesus primeiro tem que garantir para você assim, nossa, seu áudio foi ouvido, tá perfeito, tudo dentro dos conformes, não saiu nada do lugar. Aí você fala, que bom, Jesus. Jesus, toma aqui minha pauta da meditação do próximo dia. Do próximo dia, Jesus, toma aqui. Primeiro, Jesus, eu não vou meditar. Eu vou segurar o dia todo sem meditar. Jesus me mostra uma pessoa assim.
Eu espero que você entenda. Jesus está me mostrando você. E você espera, não porque não tenha tempo para fazer antes, mas você tem que estar muito segura. E ele quer o abandono. Aqui ninguém fica assim. A gente escuta a meditação que a Aline faz, pega o trecho e começa a ler e deixa o Espírito Santo fluir. Falar. Se falarmos algo que saiu, paciência, Deus. A nossa intenção é qual? A gente fica em paz. Se Ele quiser que alguém ouça e nos corrija, Ele mesmo vai dar essa graça. Se Ele quiser que uma outra pessoa escute e fale, olha, fulano, isso aí que você falou, tem que corrigir. Amém, glória a Deus. Se não, entendeu? Então você precisa de muita segurança para fazer. Você tem muito medo. Isso é do humano, que não acredita que Jesus possa agir em você. Tudo bem que a gente tem um sentimento de incapacidade que é do nosso nada. Mas se a gente ficar nisso, a gente fica no humano. Isso é só para lembrar quem nós somos, o autoconhecimento, o conhecimento de si. Só presta para isso, você é um nada, você já sabe, aí você coloca no seu lugar. Mas isso não serve se você tem isso, mas ao mesmo tempo você não tem coragem de ir abrir a boca e deixar o Espírito Santo agir. Então você precisa abrir seu coração, entende? Você fica preocupado, mas quem tá lá no YouTube vendo o que eu tô falando, vai esses negócios, não posso falar qualquer coisa, isso vai para todo mundo, a internet e tal. Então você é assim com você é assim com o outro. Você tem muito medo de estar sendo enganada, de que aquela outra pessoa que está te formando fale alguma besteira. E essa besteira possa trazer problema para você também. Então, olha para você ver. Como você existe, você também ainda vê o humano do outro. Mas Jesus quer que você se abandone nos braços dele e comece a fazer sem buscar seguranças em si mesmo. Entendeu? Não é que você não possa estudar, não possa anotar, não possa. Mas às vezes você deixa muito tempo Jesus esperando a sua partilha. Não porque você não possa fazer, é porque você tem que ter muita segurança. Você tem muita segurança em você mesmo. E é hora de abandonar isso. E já faz um tempo que Jesus está me colocando você no meu coração para me te falar isso. E agora ele quis falar isso. Abandona. Deixa ele. Deixa ele ser livre em você. E depois, se quiser esclarecer depois, e se ele quiser te corrigir depois, como que você vai saber o entendimento que você está tendo certo ou errado se você realmente não falar e de repente dizer algo errado e alguém poder te corrigir? Entendeu? Aí que você vai saber, nossa, isso aqui eu ainda não entendi. E é um amor tão grande que ele vai estar fazendo, porque ele é um zelo que ele vai estar tendo, de que você entenda certinho as verdades dele. Mas não é pela sua força isso, é ele próprio que vai proporcionar isso. Mas você precisa dar o passo de confiança em Jesus e começar a confiar de verdade, entendeu? Confiar que é Jesus que move, porque todos nós, que às vezes você é assim com o outro também. Então, se abandona. Se abandona. É um teste para você. Para você. Comece. Ele quer que você comece sem você achar que você tem que ter toda a segurança do mundo. Ele quer que você comece a se abandonar mais. E não deixar ele em jejum por tantas horas para que você primeiro tenha toda a segurança para fazer. Não. Confia mais no Senhor. Confia mais no Senhor. Confia que Ele pode falar através de você, que Ele pode te inspirar, que Ele pode te ajudar. Tá bom? Eu vou ter que parar, depois eu continuo. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 2 de setembro, Livro do Céu, volume 2, capítulo 15 e 16. Vê Jesus como uma criança
quando está sozinho, medo de que ele fosse alguém para fazer-lhe mal. Pergunta quem é e diz-lhe que é o pobre dos pobres e que queria estar com ela. Esta manhã, estando no meu habitual estado, num momento me encontrei em mim mesma, mas sem poder mover, quando de repente senti que alguém estava em meu quarto. Depois fechou de novo a porta e ouvi que se aproximava da minha cama. Em minha mente pensava que alguém tinha entrado furtivamente, sem que ninguém da família o tivesse visto, e tinha penetrado até meu quarto. Quem sabe o que pode fazer? Entanto, era tanto medo que eu senti que senti o sangue gelar nas veias e tremia toda. Ó Deus, o que fazer? Dizia entre mim. A família não ouviu e sinto-me toda imóvel e não posso defender-me, nem pedir ajuda. Jesus, Maria, minha mãe, ajuda-me. São José, dizei-me deste perigo. Quando senti que subiu à cama e se aninhava junto a mim, foi tanto tremor que abri os olhos e lhe disse: Dize-me, quem és tu? Ele respondeu: Eu sou o pobre dos pobres. Não tenho onde estar. Vim a ti para ver se me queres ter contigo em teu quarto. Olha, sou tão pobre que nem sequer tenho vestidos, mas tu pensarás em tudo. Eu olhei bem, era um menino de 5 ou 6 anos, sem vestidos nem sapatos, mas sumamente belo e gracioso. Em seguida lhe respondi: Por mim, com gosto teria, mas o que dirá meu papai? Não sou uma pessoa livre que pode fazer o que quer. Tenho meus pais e o impedem. Vestir-te posso fazê-lo com meus pobres trapos. Farei qualquer sacrifício, mas ter-te comigo é impossível. Alguém, além disso, não tens pais? Não tens mãe? Não tens onde ficar? Mas a criança amargamente respondeu: Não tenho ninguém. Ah, não me faças vaguear mais. Deixe-me estar contigo. Eu mesma não sabia o que fazer. Como tê-lo em pensamento, um pensamento passou pela mente. Quem sabe talvez seja Jesus. Ou será algum demônio para me perturbar? Então disse-lhe de novo: Mas dize-me a verdade, quem és? E ele repetiu: Eu sou o pobre dos pobres. Eu respondi: Aprendeste a santificar-te? Sim, respondeu. Pois então falo, quero ver como o fazes. Ele perseguiu-se com o sinal da cruz. Eu acrescentei: E Ave Maria, sabes dizer? Sim, mas se queres que a diga, vamos fazê-lo juntos. Eu comecei a Ave Maria e ele dizia junto comigo. Nesse momento, uma luz puríssima se desprendeu de sua fronte adorável e conheci que o pobre dos pobres era Jesus. Num instante, com aquela luz que Jesus me enviava, fez-se perder de novo os sentidos e tirou-me de mim mesma. Eu estava toda confusa diante de Jesus, especialmente por tantas rejeições, e rapidamente lhe disse: Meu querido, perdoa-me. Se tivesse conhecido, não te teria proibido a entrada. Além disso, por que não me dissestes que era tu? Tenho tantas coisas para te dizer. Eu ter-te-ia dito, não teria perdido o meu tempo com tantas inutilidades e medos. Para te ter a ti, não tenho necessidade dos meus passos. Posso ter-te livremente, porque tu não te deixas ver por nenhum. Mas enquanto dizia isto, Jesus desapareceu e assim acabou tudo, deixando-me uma pena por não ter lhe dito nada do que queria dizer. Aqui nessa visão da Luísa do pobre dos pobres, uma visão belíssima, só que no início ela tem muito medo porque ela não reconhece ainda Jesus. Ela, né, a princípio
parece que ela está no quarto escuro e ela só percebe o movimento de que alguém entra, depois esse alguém vai subindo na cama dela, imagina. Ela não está enxergando e depois a pessoa vai, né, não só percebe que é um movimento, que é alguém, mas quem é esse alguém, né? Ela ficou logo pensando que era alguém que iria fazer mal para ela. E como ela vivia naquele estado acamada, que ela não conseguia se locomover, se fosse alguém realmente para fazer mal a ela, ela não teria tido chance nenhuma, né? Porque ela não ia conseguir se defender. Mas ao mesmo tempo aqui, lembrando dessa informação da memória né, que não é mais um livro de memórias, mas que já é volume 2, mas a gente também, assim, dá para entendendo que ela, de repente, já tinha que ter uma certa consciência de que ali naquela situação, claro que ela já tinha tido experiências com demônios e Jesus poderia estar testando ela novamente. Como na verdade era um teste, mas ela teve medo de que alguém fosse fazer mal ali, como se fosse, né, ela nem fala de demônios, mas como se fosse uma pessoa mesmo adentrando ali o recinto do particular dela ali para fazer mal. E ela era uma moça, né? Ela era uma jovem ainda, uma jovem senhora ainda. Ela, né, devia ter ali os seus atributos, né? Embora não tivesse tanto acesso a pessoas para estar ali vendo ela, tendo esse contato com ela, mas de certa forma ela temia pela integridade física dela também. Então, só que denota também um pouco ali de uma falta de confiança em Deus, porque se ela já tivesse entendido ali esse estado, né, ela, claro que ela estava ali no processo de entendimento ainda né, ainda está nesse processo de purificação ainda, mas ali nesse momento ela demonstra ali um pouco de falta de confiança, porque como que Deus deixaria que alguém em quem ele está desempenhando um trabalho grandioso ali, místico inclusive, esse trabalho todo que ele está fazendo na alma dela, como que iria permitir que uma pessoa, né, um ser estranho, uma criatura estranha, uma outra pessoa, eh, adentrasse o recinto dela para molestá-la, né. Então eu vejo, assim, que nesse quesito ali faltou, assim, um pouco de confiança, de que claro que Deus poderia mandar, até mesmo tentações, mandar enviar provações para ela, mas não de realmente permitir que de fato acontecesse ali uma moléstia, um mal mesmo ali, que é o que dá para perceber que ela sentiu ali, né, que ela poderia sofrer algo ali, fisicamente. Mas aí logo depois ela, né, ele se revela, ela pergunta, né, primeiro ela testa lá, pede para ele rezar, fazer o sinal da cruz, ele faz, depois reza junto com ela. E aí ele depois acaba se revelando que é o próprio Jesus, através de uma luz que ela recebe, né, uma luz que se desprende dele, e depois disso ela já sai do corpo com essa luz, com o impacto dessa luz grandiosa que sai do menino, ela também já sai do corpo, mas ela nem consegue também, comunicar-se com Jesus, porque ele não dá muito tempo para ela quer falar um monte de coisa e ele desaparece. Mas essa expressão que Jesus usa, né, essa figura com a qual ele aparece para ela, uma criança pobre, sem calçado, sem roupa, né, assim, pobre, pobre, pobre mesmo, e para assim, para comover o coração dela, e ela fica comovida em ainda pensando que é uma criança normal, mas depois quando ela tem ali a revelação, né, que é o próprio Jesus, então Jesus como aparece, né, o pobre dos pobres, aquele que está pedindo, como se Jesus estivesse, suplicando à criatura ali, a criatura Luísa, ali aquele atenção, suplicando ali para que ela, desse, né, atendesse ao pedido dele, ao chamado dele, aquilo que ele estava propondo para ela. E assim também o Senhor, muitas vezes ele pode né, vir até nós, não necessariamente precisa ser através, de algo material, mas às vezes até mesmo na nossa mente, na nossa inteligência, pedindo, suplicando, querendo assim, né, mover o nosso coração para voltarmos a nossa atenção para ele, para aquilo que ele quer comunicar, para aquilo que ele quer dizer. Uma outra coisa, assim, que me veio agora, assim, que em várias narrações a Luísa
ela sempre, né, essa busca por Jesus que ela quer, ela quer muito falar, ela quer falar das coisas dela, ela quer desabafar, ela quer, né, ter Jesus ali para ela, disponível para ela, né, a gente percebe que é para ela, quer muito isso, principalmente nesses inícios, ela quer muito Jesus para ela, como se fosse assim, né, um contentamento dela. E, e aí, aí acaba que quando muitas vezes ela reclama que quando ela vai falar, ou ele não dá atenção porque ela está falando, ou ele desaparece quando ela vai falar e deixa ela, né, no vácuo. Então dá para perceber assim que em vários textos ela narra que Jesus deixa ela no vácuo. Então assim me veio agora assim que muitas vezes Jesus quer comunicar, ele quer se comunicar, ele quer falar, ele quer se revelar, ele quer falar, ele quer transmitir, mas como ele chega e a criatura não escuta, a criatura está surda para escutar, ela só quer falar, 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 e está surda para escutá-lo, então por isso que muitas vezes ele, né, como se ele virasse as costas e fosse embora, desaparecesse, porque, né, ele vem ali, ele quer se comunicar, ele quer falar, ele quer transmitir o recado, ele quer transmitir a vontade dele, o que que ele quer fazer, o que que ele está pretendendo. Ele quer trazer luz, ele quer trazer revelação, mas a criatura está tão absorvida em si própria que não dá ouvidos. Ela só quer falar e ela não escuta. Então eu percebi, né, agora me veio assim essa informação de que Jesus muitas vezes ele quer, né, ele foi muitas vezes até a Luísa e rapidamente desaparecia porque sempre que, na maioria das vezes que ele ia, ela queria falar, 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 ela queria só falar das coisas dela, do estado dela, de como ela estava, de como ela se sentia, de como, né, das realidades dela, e aí ele desaparecia, era como se ele não quisesse ouvir, mas claro que ele estava sempre com ela. Mas é isso também, de repente, para nós, é como se fosse uma lição, né, que Jesus quer falar. Então, se às vezes, quando, aí até mesmo na oração, ontem, aqui na nossa paróquia, a paróquia eh, foi a anfitriã de um grupo de renovação, que aqui todos os anos, os mestres, que são os ministros da distribuição da Sagrada Eucaristia, os ministros da Eucaristia, né? Todos os anos eles fazem a renovação do ministério. Anualmente é feito. E no dia que faz essa renovação, eles participam né, ou de um dia todo, ou de uma tarde, ou de uma manhã, ou de uma noite, de uma formação, né, de um encontro para poder fazer essa formação e renovar o ministério. E ontem a nossa paróquia foi anfitriã do decanato, o nosso decanato aqui, que contém 5, 6 paróquias, mais ou menos. Que é dividido por decanato, a arquidiocese, porque é muito grande. E então a nossa paróquia ontem recepcionou. E nós estávamos envolvidos na música, depois na celebração da missa, que foi fechado, o arcebispo novo veio presidir a celebração eucarística no final. E então, desde manhã cedinho, a gente já estava envolvido. E a igreja estava lotada, porque tinha mais, praticamente 700 novos ministros renovando, né, do decanato. Isso que ainda faltou alguns. E esse ano, o padre estava falando que mais de 200 novos se formaram, que foram enviados agora, bem recente. Mas eles não estavam, porque eles foram, agora recém, não tem nem um mês que eles foram enviados. Então, ano que vem já vai ser em torno de 900 ou mais de 900 novos, assim, mestres para fazer essa renovação. Então, assim, então ali mais de 700 ministros ali fazendo essa renovação ontem, e aí a formação que foi, assim, palestra que um padre deu, ele falava sobre a oração, usando como texto base uma carta do Papa Francisco, que me fugiu o nome agora da carta, mas é uma carta que fala da oração, né, a importância da oração, e aí ele vai discorrendo sobre algumas figuras da Bíblia que são modelos de oração, então tanto do Antigo Testamento e depois do Novo, aí passa por, né, por Maria, por Jesus e tudo mais. E ele falando da importância da oração.
E aí até dava exemplo que muitas vezes as pessoas, né, vão rezar. Ele deu um exemplo das pessoas que vão na adoração, né? Ele falando que o desejo mesmo dele, assim, é que as pessoas realmente fossem para a adoração. Ele usa também como referência uma historinha de que o cura Darcy lá, o São João Maria Vianney, conta de uma pessoa que sempre via na igreja e sempre em silêncio, e um dia ele perguntou para essa pessoa o que ela fazia na igreja todos os dias, e a pessoa disse que, né, ficava lá, ela olhava para Jesus e Jesus olhava para ela, era isso. E aí ele contou também uma experiência que ele teve relacionada a isso. Então, na verdade, é uma história né, que lá da antiga, mas que também já, né, ele relatou também como aconteceu com ele pessoalmente, quando ele estava no início do sacerdócio dele. E é assim para dizer que, né, que as pessoas precisam, quando vai na adoração, principalmente na adoração eucarística, que elas precisam mais ficar diante, né, de Jesus, contemplando, olhando para ele, deixando que ele que Jesus olhe para a criatura e deixar Jesus falar, e não descarregar. E ele falando, né, muitas vezes as pessoas se ajoelha diante do Santíssimo, fala, 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 e aí vai embora. E aí, na hora que Jesus iria falar, a pessoa vai embora e não escuta. Então, só descarrega, fala, fala, fala e não escuta o que o Senhor, né, na hora que o Senhor vai responder, poderia falar com a criatura vai, né, deixa. Então, isso acontece muito. E aí ele falando também nas missas, que, né, principalmente ali depois da Eucaristia, as pessoas não conseguem ficar em silêncio, porque até falou, né, da música, muitas vezes, quando o padre dá um tempinho lá, as pessoas às vezes já enfiam a música e tudo, né, claro, depende muito, né, isso é tudo é questão de formação, de tudo de combinar. E aí, ali, né, que seria um tempo de estar ali, né, com Jesus e fazer a oração, mas assim, deixar o Senhor também se expressar, comunicar. Então eu lembrei disso agora. E só que aqui a gente, na nossa realidade aqui, a gente nem tem esse tempo, né? Muitas vezes a última pessoa acabou de receber a Eucaristia, o padre já está lá no Oremos lá, e depois passa mais um tempo lá falando só dos avisos e não dá um tempo para fazer ali realmente um momento de interiorização, de oração. E as pessoas também estão desacostumadas a ficar em silêncio, tem tudo isso. Então, mas é uma coisa que acontece, né? Que está aí. Mas eu me lembrei, assim, da importância dessa escuta que a gente precisa ter, realmente, de falar menos e de escutar mais o Senhor. Então, de repente, Jesus queira comunicar isso, né, nesse texto de hoje, nessa visualização ali para Luísa, né, de que ele quer falar, ele quer se comunicar, mas só que a criatura precisa se calar para poder escutar o que ele tem que falar. Isso para mim serve, né, que eu preciso me calar muito mais para escutá-lo. Preciso, né, entrar dentro do castelo lá dentro para poder escutar o Senhor falando. E enquanto eu estiver nos barulhos, nos meus barulhos, né, nos ruídos, não só exteriores, mas interiores mesmo, que a gente muitas vezes fica, não está com barulhos exteriores, mas dentro da gente está com barulhão, né? Ali a mente está trabalhando o tempo todo, fazendo, né, a mente barulhenta. Então, eu ainda tenho muito isso, de ter uma mente barulhenta, ainda preciso trabalhar muito nesse esvaziamento da mente barulhenta para realmente fazer silêncio, silêncio mesmo. E deixar o vazio ali, o silêncio mesmo, para poder ficar só na expectativa da escuta, do que ele quer realmente falar, do que ele quer comunicar. Então, isso é uma coisa que, para mim, serve, e essa reflexão de hoje vem de encontro a isso. E aí, no outro trecho, que é do 16, os louvores e desprezos dos outros. Hoje meditei sobre o mal que pode vir às almas pelos louvores que as criaturas nos dão. Enquanto o explicava a mim mesma, para ver se havia em mim a complacência pelos louvores humanos, Jesus aproximou-se de mim e disse-me: quando o coração está cheio de conhecimento de si mesmo, os louvores dos homens são como aquelas ondas do mar que se elevam e transbordam, mas jamais saem de seus limites. Assim, os louvores humanos fazem estrondo, alvoroçam, aproximam-se até o coração,
Mas encontrando-o cheio e bem circundado pelos fortes muros do conhecimento de si mesmo, não tendo, portanto, onde ficar, voltam-se atrás sem fazer nenhum mal à alma. Por isso deves estar atenta a isto, que os louvores e os desprezos das criaturas não devem ser levados em conta. Nossa, aqui é uma lição importantíssima que para nós precisa ser estarmos atentos, observar isso realmente se acontece conosco, e se isso não acontece, de buscar fazer esse esvaziamento mesmo, e de firmar-se sempre mais no Senhor, para que aquilo que é externo seja algo positivo ou negativo que venha das pessoas em direção a nós, elas não surtam nenhum tipo de efeito sobre nós. Isso é muito importante. E aí, então aqui, ó, quando o coração está cheio do conhecimento de si. Então, aqui, né, Jesus vem mais uma vez frisando a importância do autoconhecimento, de conhecer-se a si mesmo. E quando a gente se conhece, a gente se dá conta do nada que nós somos, das misérias que nós somos. E se a gente sabe da miséria que a gente então, se as pessoas nos elogiam, para nós não vai influenciar, porque a gente sabe que a gente não é aquilo que as pessoas estão falando. E se algo bom sai de nós, não, a gente sabe também que não é nós, é Deus através de nós, é Deus que está realizando através de nós. Então não somos nós que somos bons, mas é Deus que realiza através de nós. Então o autoconhecimento é importante por causa disso. E se, ao contrário, as pessoas vêm com maledicência, vêm com perseguição, vêm com o mal para o nosso lado, a gente também, tendo essa consciência do nosso nada, da nossa miséria, a gente não vai também ser abalado pelos insultos, pelas coisas más que as pessoas possam nos trazer, porque a gente também tem esse conhecimento de que a gente não é nada. E que a nossa força, inclusive, ela não vem de nós mesmos. E que mesmo que as pessoas nos tragam algo ruim, e como a gente já também aprendeu que tudo que vem das pessoas, ela é o próprio Deus que, que realiza através delas, então o bem ou o mal vem pelas mãos de Deus, ele usa os instrumentos, sejam esses instrumentos pessoas ou circunstâncias, mas aí esse autoconhecimento é importantíssimo. Então, essa aqui é uma lição importante que o Senhor hoje quer nos relembrar, quer nos fazer. Ele já nos ensinou, mas ele quer nos relembrar da importância de se conhecer, né, de saber-se nada e de se colocar no nosso lugar de nada mesmo. E aí também vou contar também uma experiência de ontem, né, na celebração. O bispo, o arcebispo veio, né, e ele presidiu a celebração, e na hora da homilia, ai, Senhor, foi assim, dolorido de escutar a homilia do arcebispo. Eu ainda não tinha escutado, porque ele recém tomou posse, não tem nem 60 dias que ele tomou posse, então, e é um arcebispo jovem ainda, né, não tem 60 anos, eu não lembro exatamente a idade dele, mas acho que não tem 60 anos, então é relativamente jovem ainda. Então tem muito tempo ainda, né? Se ele for viver bastante, ele tem muito tempo ainda de ministério para conduzir, né? De cajado ali para estar conduzindo o rebanho. E aí ele primeiro, né, parabenizou do tanto de ministros que tinha ali fazendo a renovação. E depois ele, né, fez assim, praticamente quase não falou das leituras. Ele trabalhou muito, assim, ficou bem claro para mim. Eu estava assim na expectativa de ouvi-lo falar para ver mais ou menos qual que era a linha pastoral dele, a linha de pensamento, de orientação mesmo de condução do rebanho, como é que ele ia, né, mover esse rebanho aqui da Arquidiocese de Cascavel. E assim, eu fiquei triste de eu escutá-lo falando. Ele enalteceu muito o Vaticano II, não só pelos pontos positivos que o Vaticano II tem, que a gente sabe que tem, mas, sobretudo, pela, assim, pela ele enalteceu muito a parte mais que eu vejo mais que é relativa, assim, sabe, que deixa as pessoas muito livres para fazer as coisas.
mas assim muito pelo relativismo, embora ele tenha usado uma frase assim que assim uma frase maravilhosa que ele usou que eu ele não citou lá, ou se ele citou não lembro, que ele falou que, né, ele falou muito assim do absolutizar é, o ser humano, as coisas, né, realidades humanas, e em detrimento de relativizar o divino. Então, ótimo, maravilha, isso é real, isso é verdadeiro. Mas assim, ele não trabalhou muito nisso. Na verdade, ele trabalhou mais no relativização na relativização do divino, né, na homilia que ele fez. E absolutizou muito coisas mundanas, humanas. Então, para ele, assim, ele deixou claro que o Concílio de Trento, que é o concílio que os tradicionalistas usam para justificar muitas posições, ele, assim, meio que jogou na lata do lixo e colocou como se tudo na igreja hoje, a partir do Vaticano II, fosse o ó do Borogodó, como se fosse aquilo, fosse a cereja do bolo, fosse o suprassumo de tudo. Então, como se a igreja tivesse começado do Vaticano II para cá. E assim, foi muito triste, assim, sabe, de escutar ele falando, porque eu entendo que tem muita coisa boa e assim, e Jesus usa de toda essa realidade do que aconteceu no concílio, e tem muita coisa boa. Eu não estou falando que tem coisa ruim, né? Tem, claro, que houve muita distorção. O problema do Vaticano II é as distorções que acontecem nele, não o que realmente, de fato, está nos documentos, né? Porque se a gente, eu não peguei os documentos, eu não conheço documentos, mas eu já ouvi mais de uma vez, mais várias pessoas, né? Assim que leram falando que se as pessoas pegassem os documentos mesmo, que é oficial, e lessem, iriam encontrar preciosidades, coisas maravilhosas nos documentos. Mas o que aconteceu foi assim, algo de sopro mesmo, né, que Deus permitiu, de sopro maléfico, é que o que saiu, né, o que foi, que é o que chamam, né, do espírito do concílio, é esse espírito do concílio que foi difundido, que foi colocado, é que foi distorcido muitas das coisas que de fato estão nos escritos. Então, o que está nos escritos é poucos conhecem e pouco se é trabalhado, pouco se é difundido, pouco se é executado na prática. Mas assim, aquilo que ficou de interpretação daqueles que quiseram da interpretação deles. Então, o que nós vemos hoje é a interpretação, muitas vezes errônea, e assim, se trabalha muito nisso. Mas, de fato, conhecer o que está realmente nos documentos, tem coisas seríssimas lá, né? E que as pessoas desconsideram. E ao tempo que, tipo, que joga na lata do lixo centenas de anos de tradição, de vida da igreja, é alguma coisa assim muito, é relativismo assim ao extremo. E assim, é desconsiderar o que Deus trabalhou na igreja durante esses séculos e séculos. Então, assim, me entristeceu muito de perceber essa linha de pensamento dele, assim, muito, muito CNBB. Dá para perceber, assim, que é super alinhado com o que a CNBB hoje é. E ele falou muito, muito, exaustivamente da Eucaristia na boca, desconsiderando tudo, sabe? Como se as pessoas. Ele até, assim, eu vou falar aqui, estou falando na partilha porque eu preciso expor isso, preciso abrir, preciso partilhar. E enquanto ele falava, né, como se as pessoas né, que hoje recebem a Eucaristia na boca, ou até mesmo de joelhos, como se elas fossem, é, assim, criancinhas que não entenderam ainda, que não cresceram na fé, como se não tivessem fé, como se apegasse a coisas pequenas e não cresceram, não tem fé. Ele falou, usou essa expressão mesmo, como se fossem pessoas que não têm fé, que não acreditam realmente, né, que Deus ali e que, ele falou tanta coisa que assim, conforme ele ia falando em relação principalmente a isso, porque eu recebo
né? Eu ainda recebo a Eucaristia na boca. Eu comecei a receber a Eucaristia na boca antes da pandemia. Depois, por causa da pandemia, nós ficamos, né, fomos obrigados aqui, até por decreto do bispo anterior, de não dar Eucaristia na boca. E aí nós fomos obrigados, mas aí depois que passou a pandemia, aí foi, né, eles voltaram, né, liberaram assim, porque é um direito, né, é um direito canônico, inclusive, que o fiel tem. Então, mas ele não, em nenhum momento ele falou a respeito disso. Ele falou que são como se fossem pessoas que não têm fé, como se fossem criancinhas, como pessoas que não cresceram, que não têm maturidade nenhuma, e como que se as pessoas que fazem mais ou menos na linha que ele estava tentando expor, são pessoas maduras, são pessoas crescidas, são pessoas que entendem das coisas, são pessoas entendidas, que são pessoas que têm a maturidade na fé. Então, e na hora que ele estava falando, e aí eu, né, eu fiquei dentro de mim, assim, me doeu no coração, e aí eu conversando com Jesus, falei, Jesus, se esse sentimento que vem em mim, se for algo do meu humano, porque eu recebo a Eucaristia na boca, porque eu tenho esse gesto de piedade e eu vejo o que é piedade, sabe? Eu vejo que algumas pessoas não fazem porque querem se aparecer, porque quer ser melhor do que as outras pessoas, mas realmente porque quer ter piedade, piedade eucarística, quer ter piedade, sabe? Mas não quer, não é para os outros ver, mas é por si, sabe? É ali um dobrar-se do coração mesmo, é uma ali humilhar-se mesmo ali diante do rei, de realmente se humilhar diante do rei, de ser realmente indigno de receber, mas, né, ele quer se dar, a pessoa quer recebê-lo, mas assim, se vê como um nada, assim como nesse texto anterior da Luísa aqui, como, né, nesse texto agora mesmo, né, de se conhecer, o autoconhecimento, saber-se nada. Então, nesse saber-se nada, aí eu conversando com Jesus, eu falei, Jesus, se for algo do meu humano, essa rejeição que eu estou sentindo, do que ele está falando, porque ele não falou só isso a respeito disso, ele falou sobre muitas coisas. Ele enalteceu muito, ele falou, criticou né, quando ele criticou, eu entendi que foi, né, que ele estava se referindo ao padre Paulo Ricardo e outros tantos sacerdotes que pregam, né, um pouco mais da tradição, do zelo mesmo, né, essa questão da tradição eu vejo que tem, claro que tem os extremos, mas tem os extremos dos dois lados, tem os extremos em todos os lados. Então, quando a gente vai falar de extremo, a gente tem que falar dos dois lados, a gente não pode se pautar nenhum e o outro não levar em consideração, porque aí a gente relativiza. Então, né, ele batendo ali, porque ele, né, eu vejo assim, o Padre Paulo fala muito do zelo, né, ele tem isso, claro, que às vezes já exagerou muito mais, hoje ele está mais ameno, mas a gente vê que as pessoas batem né, ali, nesse zelo, que eu vejo que é mais um zelo, né? Tem mais o desejo de acertar, de fazer o certo, do que de realmente impor regras e tudo mais. E ele falou muito em relação a regras, porque ficam presos a regras, que fica preso a isso, que fica preso a isso, e sabe, bateu. E aí, né, então, em relação a essa questão da Eucaristia, eu conversando com Jesus, falei, Jesus, se for algo assim, meu humano mesmo, que é uma rejeição minha, né, no que ele está falando, então, assim, me purifica porque eu não quero fazer por mim mesma, eu não quero fazer a minha vontade, eu não quero te receber na Eucaristia de joelhos e na boca pela minha própria vontade, mas eu quero que seja algo que seja o Senhor que queira. Mas se for esse sentimento, essa rejeição, esse incômodo que vem no meu coração agora, escutando o meu pastor falando, for o Senhor que estiver sentindo isso dentro de mim, eu falei, então, Senhor, pode tirar, Senhor. É um espinho da sua coroa. Eu falei até mesmo isso, né? Um espinho da sua coroa pode cravar no meu coração. E me deixa sentir essa dor, porque se for a sua dor, eu quero sentir a sua dor. Mas se for uma dor humana minha, então me purifica. Me purifica porque eu não quero fazer o que o Senhor não quer. Então, se o Senhor não quer, então se Ele está falando ali o que realmente que o Senhor quer que eu escute, que não é para mim me ajoelhar mais e receber-te na boca,
eu não vou fazer, mas se for algo que eu estiver fazendo pela minha própria vontade, mas se for da tua vontade, se é o Senhor que quer isso, eu vou me humilhar e eu vou te receber na boca e eu vou te receber de joelhos. Mas eu preciso, eu quero fazer a tua vontade, eu quero viver na tua vontade, eu quero fazer o que o Senhor quer. E aí eu fiquei conversando com ele. E aí eu me lembrei, né, conversando com, né, ali enquanto ele falava, eu conversando ali com Jesus, e aí eu me lembrei, ele me fez lembrar assim que quem é você? Você não é nada. Você realmente é nada, você realmente é uma criança, você realmente é imatura, você realmente, como ele está falando, que as pessoas que recebem a Eucaristia na boca é como se fossem imaturas, como se fossem criancinhas, que não cresceu, e aí ele me fez entender, você, o que que você é? Você é um nada, entendeu? Então, aí na hora que eu fui, receber, né, na hora que eu fui receber a Eucaristia, e eu, assim, eu pedi que Jesus me movesse. E assim, na hora que eu fui receber, foi justamente um padre que veio distribuir. Mas na hora, assim, na hora que a pessoa estava na minha frente tomou, que eu fui tomar, eu não, foi assim, automático. Eu me ajoelhei na hora, assim, me ajoelhei, nem pensei, na hora, assim, não veio o raciocínio, eu vou ajoelhar ou não, não, não veio. Na hora eu me ajoelhei e recebi na boca. E assim, e já preparada que se o padre rejeitasse, eu levantaria e receberia da mesma forma, porque eu entendi que eu não sou nada, que eu realmente não sou nada, que é assim, que o que eu sou é o Senhor que é em mim. Então, se eu sou uma criança imatura, né, no entendimento do meu pastor, se eu sou uma criança imatura, uma criança que não cresceu, uma criança que não tem fé, então que seja para ele dessa forma. Entendeu? Então, assim, e me senti, né, depois que eu recebi Jesus, fiquei ali um pouco, assim, com um desejo muito grande de ficar mais tempo ali em adoração com Ele ali. Claro que a gente sabe que quando a gente está vivendo na divina vontade, o Senhor está conosco o tempo todo, não só apenas os 15 minutos da Eucaristia. Mas assim, mais um desejo assim profundo de silêncio, sabe, de ficar ali com ele, de ficar com mais tempo. Mas a gente sabe que, né, as celebrações sempre o tempo que a gente tem ali é muito pouco, e já vem já o barulho, já vem os avisos, já vem isso, já vem aquilo, já vem um monte de coisa, e a gente não tem, né, claro que a gente pode, mas que quando a gente está servindo é diferente de quando a gente está no banco. Quando a gente está no banco, a gente pode se desligar do externo mesmo e ficar com Jesus o tempo todo, mas quando a gente está servindo, a gente precisa também estar atento ao que está sendo, o que está acontecendo e coisas que precisam da gente. Então, eu queria relatar essa experiência de ontem. E eu acho que tem que, assim, bastante a ver com isso que o senhor está falando, né? Que quando o coração está cheio do conhecimento de si mesmo, os louvores dos homens são como aquelas ondas do mar que se elevam e transbordam, mas jamais saem dos seus limites. Assim, os louvores humanos fazem estrondo, alvoroçam, aproximam-se até o coração, mas encontrando cheio do bem, circundado pelos fortes muros do conhecimento de si mesmo, não tendo, portanto, onde ficar, voltam-se atrás, sem fazer nenhum mal à alma. Então, aqui, se referindo aos louvores, mas também aos desprezos. Então, assim, no momento né, dessa homilia, eu senti assim como desprezo mesmo, sabe? Como alguém que não incluía, mas que excluía as pessoas. Então, um discurso de inclusão, ele tem que levar em consideração as diversas realidades, as diversas opções. E mesmo que considere que não é correto e possa expressar isso, mas que não use palavras que excluam, que deixam as pessoas como se elas não existissem, como se elas é, fossem desconsideradas. E assim, nessa parte, para mim, eu falei assim, eu não sou nada mesmo, então para mim não tem problema, mas eu fiquei pensando, tem tantas pessoas que vão se sentir, que se vai se ofender com isso, que vai, porque é uma forma de exclusão, não inclui, tá? Porque se você fala assim, tá, vamos, né, é imaturo, é criança, né, mas você tem o direito, então, se você tem o direito de fazer, então, e a sua consciência não te condena e quer que você faça dessa forma, então, né, não está errado. Então fala assim, cara, não está errado, porque é um direito que o cristão tem, é um direito que o fiel tem.
Então, se é um direito do fiel, não pode ser errado. A pessoa não pode levar como se fosse simplesmente uma birra de criança imatura. Não, não é birra de criança imatura. É um direito que essa criança tem. É um direito que ela tem. Então, se é um direito que ela tem, esse direito precisa ser respeitado, precisa ser considerado, não pode ser excluído, não pode ser jogado na lata do lixo. É como se você pegasse ali uma parte considerável, e hoje é considerado uma parte considerável dos fiéis, e jogar na lata do lixo, não considerar esses fiéis como sendo parte desse rebanho. Então, dessa forma, assim, eu senti essa dor. Eu falei para o Senhor: se for uma dor minha, humana, purifica. E eu quero, eu renovo hoje essa fala. Por Jesus, Jesus, se for algo meu, me purifica, porque eu não quero fazer a minha vontade. Mas se é algo seu, se é um sentimento seu, se é uma dor sua, então o Senhor pode cravar no meu coração, que eu quero sentir a sua dor. Eu quero de verdade sentir a sua dor, Senhor. Assim, eu quero sentir a sua dor. Então, se as palavras dele, assim, feriram o seu coração, então transfere essa dor na medida das minhas capacidades, que o Senhor conhece infinitamente melhor do que eu, o Senhor pode transferir para mim essa dor, que eu quero sentir a sua dor, Senhor. Mas eu não quero fazer nenhuma vírgula a minha vontade, mas somente a sua. Amém, Fiat.